E olha só, durante a reunião com Trump, o presidente Lula falou sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, segundo ele diz que faz parte do passado da política brasileira. Vamos ouvir, então, um trecho do que disse o presidente Lula. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. E aí, Luana Tavares, será mesmo que o assunto Bolsonaro é coisa do passado, que não vai interferir nas negociações? Olha, é bem difícil, viu, Soraya? É bem difícil porque a gente sabe muito bem que não basta apenas um processo, não basta apenas um julgamento. Nós estamos falando de um grupo político que não atua apenas com um indivíduo e representa muitas pessoas do nosso país que seguem ali, que acreditam na sua política. Então, é difícil afirmar que essa é uma morte política de Jair Bolsonaro, mas com certeza vai ter um impacto negativo na sua trajetória, assim como teve também do atual presidente Lula. E nós vimos aí ele retomando ao poder como presidente, voltando, né, a exercer política e recuperando parte da sua credibilidade. Então, no Brasil, a gente não pode acreditar nesses cenários, né, nas fotos que a gente vê. A gente tem que acompanhar o filme. E, nesse caso, esse filme ainda tem muitas horas aí pela frente. A gente tem as eleições do ano que vem, nós temos aí a definição se vamos ter ou não, ou quem será o candidato ungido por Jair Bolsonaro. É uma indefinição que conta muito para esse cenário. Isso impacta também para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para calibrar ali a sua estratégia política diante desse cenário. E outro fator também para a gente considerar aqui são as movimentações do próprio Donald Trump. Lembrando que ele é um ator muito imprevisível, que a sua estratégia de negociação e estratégia política são intempestivas. Nós vimos aí um cenário muito agressivo em relação ao Brasil há poucos meses atrás e, nesse momento, ele declara aí feliz aniversário para o presidente Lula. Então, não temos como saber exatamente o que vai acontecer e qualquer declaração assim é meramente aí uma tentativa de se construir esse cenário, obviamente, para o Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil. Esse é um posicionamento muito coerente com a sua posição de colocar aí a política de Jair Bolsonaro para trás e reforçar a sua posição como preferido, aí, como candidato competitivo para as eleições no ano que vem. Luana, o mundo na política capota, né? O próprio Lula é exemplo disso. Castro, eu queria que você ajudasse a gente a entender se essa fala do Lula, na sua visão, é mais retórica para fora ou se de fato ele acredita nisso. Porque quando a gente olha aí, saindo até um pouco da relação com o Donald Trump ou se o Bolsonaro vai influenciar ou não nisso, mas quando a gente olha nas pesquisas eleitorais que acabamos de divulgar aqui no tempo real, Jair Bolsonaro é ainda um player, um jogador muito importante para o cenário eleitoral em 2026. Mesmo que ele esteja fora, ele pode designar um substituto. Então, será que Lula realmente acredita que rei morto é rei posto? Ou isso ele está dizendo para tentar convencer o Trump a qualquer custo? Lula precisa acreditar nisso, Vitória, por algumas razões. Primeiro, ele é atualmente o presidente do Brasil e é ele quem tem legitimidade para negociar com os Estados Unidos. Quando ele usa o termo rei morto, rei posto, talvez não seja necessariamente dirigido a Jair Bolsonaro, mas seja dirigido principalmente a Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e acaba tentando fazer relações entre o nosso país
e o país norte-americano. Em segundo lugar, quando ele coloca a ponderação rei morto, rei posto, é no sentido da condenação de Jair Bolsonaro impedir que ele dispute as eleições de 2026. Por mais que Bolsonaro seja o candidato favorito de Trump, Lula mostra com essa frase que será ele, Lula, ou outro player quem estará ou quem serão os principais candidatos nas urnas em 2026 estarão sentados à mesa de negociação com Donald Trump em 2027. Em terceiro lugar, quando ele usa o rei morto, rei posto, ele faz uma referência a si próprio, no sentido de que já foi lá atrás impedido de disputar as eleições e se reconstruiu numa indicação de que teve mais força, pelo menos olhando para o retrato do momento, que Jair Bolsonaro, no sentido de fazer uma reconstrução política. Mas essa terceira ponderação é uma faca de dois gumes, porque mostra que Lula se reconstruiu e mostra também que Bolsonaro, em tendo habilidade e musculatura, também poderá fazê-lo. O rei morto, rei posto da política, ele é mais imediatista que o rei morto, rei posto de outros cenários da vida e da nossa sociedade. A ver as cenas dos próximos capítulos. Mas que hoje a gente tem um namoro entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos. Se ele chegará a um noivado e chegará a um casamento, nós não sabemos. Mas hoje eles já passeiam com um pouquinho de vergonha, de mãos dadas em lugares públicos.